Todos, vamos dar início a mais uma reflexão, a mais uma meditação da obra O Ser Consciente de Joana de Ângelis. Nós estamos trabalhando para refletirmos um pouco sobre as questões da nossa existência, né? Sobre aquilo que tem relação com o nosso mundo emocional, com o nosso mundo moral. Que a gente possa aproveitar esse tempo para estar pensando um pouquinho, né? Eu acho interessante que a espiritualidade coloca que antes da gente iniciar, muitos de nós já começamos a nos preparar para a defesa. Cada um começa a buscar no seu interior uma forma, onde é que vai se defender, né? Que instrumento que eu vou usar hoje para me proteger daquilo que eu vou receber. É bem interessante. A gente, sem perceber inconscientemente, já começa a se preparar para a defesa. Como se fosse ser nocauteado aí por algum golpe, né, que viesse de algum lugar desconhecido. Desconhecido não é, né? Pois é. Então vamos à nossa meditação, que é hoje necessidade da valorização, né? A Joana trabalha aqui dos agentes destruidores da personalidade, né? Ela diz que os gigantes destruidores da alma, que são aqueles que a gente veio estudando até agora, o ciúme, a inveja e, né, o ressentimento, a mágoa, eles são agentes destruidores. Nós vimos que, na verdade, eles vão destruindo a nossa personalidade aos poucos e vão nos tornando uma outra pessoa, psicologicamente falando. Na verdade, ninguém muda e ninguém se transforma num outro ser. Muita gente fala, né? Ah, agora eu sou uma outra pessoa. Isso é um engano muito grande quando a gente fala isso, né? Isso a gente está querendo dizer porque a gente mudou, a gente melhorou, né? A gente mudou o entendimento da coisa, então a gente fala, eu sou uma outra pessoa hoje. Esse é um grande engano quando a gente fala isso. E na verdade, o que a gente vai fazendo? O autoencontro. À medida que a gente vai descortinando, né, vai tirando o véu das imperfeições, daquilo que esconde a nossa personalidade, né, a gente vai se revelando, vai se desvelando, né, vai se mostrando lentamente e recuperando áreas delicadas da nossa personalidade que estavam comprometidas, né. É como uma terra, né, que tem uma parte lá que está toda estragada, né? Usou indevidamente o solo, aquilo ali está tudo ruim, e a pessoa vai recuperar aquele solo, vai colocar o fertilizante, vai às vezes colocar a mata, vai fazer o que é necessário para trazer aquilo ali de volta, aquele ambiente de volta. Então, na verdade, ninguém se transforma numa outra pessoa. O que a gente faz é descobrir-se, é ir descobrindo aquelas faces comprometidas da nossa personalidade e melhorando essas faces, né? De maneira que a gente começa a se sentir melhor. Então, melhorados, a gente começa também a se sentir melhor, né? A hora que a gente muda o conceito, muda essa realidade, a gente se sente melhor. Então, esses agentes gigantes, destruidores, que nós estudamos até aqui, que são desde o ciúme, a mágoa, o ressentimento, a falta do perdão e outras coisas que nós já conversamos, eles vão desfigurando a gente como personalidade. A gente vai mudando e em cada momento a gente é uma pessoa, de acordo com a conveniência, de acordo com a necessidade. A gente vai sendo uma pessoa diferente em cada momento. Isso não faz bem, porque a gente tem que ser uno, né? A gente tem que se integrar numa personalidade só, num ser só, a caminho do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento, mas tem que ser uma pessoa só. A gente não pode ser conveniente, ou seja, eu me comporto de maneira conveniente de acordo com o desafio que eu recebo. É claro que na questão dos posicionamentos, aí sim, você vai se posicionar de acordo com o que é devido em cada lugar. Mas não pode se comportar com conveniências, né? Bom, eu vou me comportar bem aqui porque é conveniente que eu me comporte bem aqui. Então eu vou fazer isso direito. Mas eu odeio essa pessoa, odeio esse lugar e odeio essas pessoas. Mas é conveniente que eu me comporte bem, que eu faça isso, que eu faça aquilo. Isso não é bom para nós. Por quê? Esse comportamento, ele vai desfigurando cada vez mais o nosso entendimento da vida. Porque a pessoa ela passa a ser uma representação, uma figuração, e passa a não ser ela mesma. Agora, à medida que a gente se melhora, os nossos posicionamentos é que vão modificando. A gente se posiciona melhor diante das coisas. Com consciência. Com consciência. Eu não estou fingindo, eu estou lutando para ser melhor. Então agora, embora não tenha afinidade nenhuma com esse ambiente, com essas pessoas, com isso que eu tenho que viver, eu vou fazer um esforço que eu puder para me comportar bem, porque eu acho que isso é bom. Bom para mim. Eu preciso crescer, então eu tenho que melhorar. É muito diferente do que a pessoa, botar uma máscara, se comporta devidamente,
mas interiormente, se pudesse, mataria todo mundo, igual uma bomba, ela explodiria todo mundo, né? Esse comportamento não ajuda, porque esse simulacro não acrescenta coisa alguma. Isso é o que a gente já fez até hoje. Então esses gigantes, o ciúme, a inveja, o ressentimento, a mágoa e outros tantos comportamentos, eles já fizeram muito mal para a gente, nas vidas pregressas, né? E continuam nos fazendo mal hoje. Então a gente não pode, ou melhor, poder pode, não deve, né? Não deve se comportar com conveniências, mas com esforços, com luta para melhorar, para ser melhor. Então, aí você vai para um ambiente, embora, bom, eu tenho que estar com determinada pessoa. Isso não presta, né? Isso não vai prestar. Mas aí eu tenho consciência de que eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a tolerar, eu preciso aprender a ter paciência, eu preciso aprender a ter lucidez. Aí eu vou, embora me sentindo o coração apertado por ter que estar num ambiente que não é do meu agrado, mas eu estou fazendo esforço interior para melhorar. Eu preciso melhorar. Isso não é hipocrisia. Isso. A palavra pessoa tem que ser exatamente a coisa das marcas. Isso. É difícil. É muito difícil. Tanto que, por isso é que a Joana de Ângeles, toda a obra dela, ela tem 16 livros ou mais agora, né? Escritos na área psicológica, justamente para ajudar a gente a pensar sobre isso. Porque é uma coisa que o homem, ao longo dos séculos, não quis pensar. Ele não quis meditar sobre isso, né? Então é uma tarefa hercúlea, extremamente difícil. E o espírito que nessa existência der um passo na direção do seu crescimento nesse sentido, já sai da Terra assim, melhorado em muito. Tanto que o Emmanuel chega a dizer que se você conseguir uma virtude numa encarnação inteira, já valeu a encarnação. De tão difícil que é. Ele fala, uma virtude. Uma. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente vai tendo que, lentamente, né? Agora, é claro que não, ninguém vai, é o que eu digo, se a gente fingir, né? Ah não, eu vou para lá, vou fazer de conta que está tudo bem. Então eu vou agradar todo mundo, vou sorrir para todo mundo. É bom para quem estiver convivendo conosco. Embora as pessoas com mais sensibilidade vão perceber que é hipocrisia. A gente percebe. Você percebe quando uma pessoa está perto de você e está sendo hipócrita. A pessoa, né? E esse sorriso, né? A gente na hora a gente já nota, fala, isso aí não. Então às vezes a pessoa não consegue enganar todo mundo. Mas vamos supor que ela engane todo mundo. Que todo mundo a trate bem, que goste da presença dela. Isso não vai acrescentar nada a ela. Porque é hipócrita, né? Ela está ali, mas aquilo que ela está representando não é o que ela quer. Eu não quero fazer bem para ninguém. Eu não quero estar com essas pessoas. Eu não faço a menor questão, vou estar porque não tem outro jeito. Então, quer dizer, a pessoa, a hora que ela chega na intimidade dela, aquela experiência foi frustrante, foi amarga, foi dura. Ela ganhou um monte de coisa. Ela ganhou um monte de compensação por ter feito isso. Ganhou títulos, ela ganhou, né, a simpatia de pessoas, que ela vai precisar dessas pessoas, que ela vai usar essas pessoas, mas para ela mesma não teve função alguma. Ela volta tão vazia e tão infeliz quanto foi. Agora, ir sentindo isso, mas com o propósito de não sentir, falou, eu preciso mudar essa visão. Então eu vou lá, embora não queira, não goste, não aceite, mas é necessário. Eu preciso aprender, eu tenho que mudar, eu preciso ver essas pessoas com o olho diferente, eu tenho que mudar esse meu sentimento. Isso há uma distância imensa entre as duas posturas. E isso, por mais que a pessoa sofra nesse posicionamento, quando ela volta, ela se sente aliviada, consegui. É o primeiro passo, conseguir. É um grande passo. E aí a pessoa fala assim, consegui. Olha, foi difícil, mas eu tentei. Eu me esforcei, de vez em quando eu senti uma raivazinha de alguém, mas lutei, ponderei, pensei, refleti. Isso faz bem. Isso faz um bem imenso para a gente. Né? Por isso que tem que tomar cuidado, porque a Joana coloca que os gigantes da alma, que é aqueles que nós vimos, os gigantes negativos, né? Eles desfiguram a gente. Porque a gente coloca máscara e esconde o bicho e vive com o bicho lá dentro. Né? O bicho está enjaulado, mas não adianta. Tem que cuidar, né? Tem que tratar esse bicho. Tem que diminuir ele de tamanho. Ao invés de alimentar ele, tem que ir tirando a comida dele, para ele ir encolhendo, diminuindo, emagrecendo até sumir. É. Aí você se policia pra mim falar assim, porque eu não vi.
não gostam de você. Podemos tolerar, né? Isso é errado, né? Porque dá vontade de dizer isso, mas você tem que dizer. Não tem. Essa contenção da vontade de falar, mas consciente, diz assim, não, eu tenho vontade de falar tudo isso, mas eu preciso aprender a conviver com essa pessoa. Eu preciso aprender a conviver com ela do jeito que ela é, aceitá-la como ela é, da forma como ela é, né? E o fato de fazer alguma coisa que a pessoa se sinta bem porque eu estou fazendo, mesmo que eu não quero fazer, não significa que eu esteja sendo hipócrita. Eu estou aprendendo, é uma lição, é um trabalho, o quê? Um exercício que você está fazendo, né? Isso vai diminuindo a sua animosidade com a pessoa. Falar não ajuda. Porque você cria depois o quê? Você cria uma via de duas mãos, muito ruim. Os sentimentos teus vão para a pessoa e começam a vir dela para você também, né? Então, da nossa parte, então Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo. Você que tem que reconciliar. Não fale para você pedir para o teu inimigo se reconciliar com você. Fala, você, reconcilia-te com o teu inimigo, né? Não ofereça obstáculo à reconciliação, está lá no Evangelho também. Então, a nossa parte a gente tem que ir fazendo. E se for consciente, não é hipocrisia, né? Não é hipocrisia. E a questão de suportar e tolerar, né, se a gente pensar na questão da lei divina, Deus suporta a gente como a gente é. Quantas contravenções a gente tem diante da lei dele, quanta coisa a gente faz, quanto pensamento, quanto sentimento não devido. E Deus aceita a gente, Ele cuida da gente, dá oportunidade, apesar de tudo, dá um filho lindo, dá uma casa maravilhosa, dá um marido, dá um trabalho. Tem verdadeiras pestes andando por aí, que você olha a vida da pessoa, é uma maravilha. Tem marido, tem filho, tem uma casa boa, tem uma vida boa, você olha assim e fala, gente, isso aqui é um diabo andando, não é possível, que coisa mais... E está ali. Ou seja, para o Criador, é um espírito em aperfeiçoamento, é uma alma andando, uma alma que está aprendendo. Então, a gente tem que buscar esse sentimento, né? Deve haver alguma animosidade antiga que faz com que a gente não aceite a outra pessoa. Mesmo que haja uma desculpa no momento presente, uma desculpa nessa vida que a pessoa fez, mas tanta gente fere a gente não se importa. Quanta gente fere a gente nem liga, né? Tem gente que fere e você fala assim, coitado, acho que ele não está bem, né? Outros, a pessoa fala um pra gente, é um negócio, né? É um monstro, é um elefante. O outro dá uma bufetada, a gente olha como se fosse uma formiguinha. Não, coitado, ele não está bem, tal. Encontra uma desculpa, dá um jeito, mas aquele que a gente tem uma dificuldade, pode nem olhar. O olhar da pessoa já magoa, já fere, porque é uma coisa antiga, é uma animosidade que está sendo perpetuada, que a gente precisa quebrar. Você já falou com você, as luzes levam a pessoa a outra, tolera o gosto de si, pode ser mais isso. Exatamente, é porque a nossa visão é uma visão de acordo com o mundo interior que a gente tem, né? A gente tem, por isso que eu disse, há muitas razões, né, que podem levar a esse comportamento. Então, pode ser de causas presentes, de causas antigas, e principalmente pela visão interior que a gente tem, com a própria maturidade, né? Cada um enxerga as coisas com a própria maturidade. E tem um bichinho muito grave, muito terrível em nós, né? Que é chamado orgulho, que olha, esse bichinho é danado. Então ele faz a gente ter uma visão muitas vezes distorcida das coisas. Ou pelo menos não uma visão absoluta, né? Não é bem assim como a gente está enxergando. Ou não é tudo isso, né? Vocês já viram a pessoa falar tempestade em copo d'água? Nunca ouviram falar? A gente costuma fazer isso, emocionalmente fazer tempestade em copo d'água. Porque está ferido, está magoado, tem uma visão ruim da vida, uma visão ruim das coisas. Então, há muitos fatores que entram nesse campo. Por isso que o esforço em conviver bem faz bem. Porque aí você supera tudo isso. Se você se esforçar por conviver bem com semelhantes, seja em que campo for, você vai melhorar a sua condição de interpretação de si mesmo, não é do outro. Você melhora, você se sente mais feliz, você se sente mais calmo. Pode ser a pior pessoa do mundo. Se você se propor, falar, bom, eu vou tentar conviver bem com essa pessoa, eu vou tentar ter um contato bom com essa pessoa. O que vai acontecer? Depois da experiência, que foi no momento doloroso, ninguém tira aqui a ideia de que realmente estar com uma pessoa que você tem dificuldade é ruim. É um negócio doloroso, mexe com o interior da gente. Mas depois que passa, se foi honesta a tentativa da gente, a gente se sente bem. A consciência fica calma, fica tranquila, né? Tudo harmoniza, porque houve um esforço da nossa parte em superar esse sentimento, né? A gente veio para a Terra numa das nossas dificuldades, das nossas necessidades para superações, né? Quantas superações a gente vai ter que fazer de muitas coisas, entre elas as nossas convivências, né? As nossas relações humanas, que são as mais importantes.
É onde a gente tem a nossa maior dificuldade. É tanto que está no Evangelho, né? A pessoa suporta qualquer coisa, mas cai diante dos desgostos domésticos, né? Machucado pela ingratidão dos seus. Então o sentimento é muito complicado. A gente suporta qualquer coisa, mas quando mexe com o sentimento, quando mexe com o comportamento, quer dizer, entra na convivência, né? Aí a coisa fica difícil. Pode falar. A outra pessoa que não mas a outra pessoa não acha fácil. Se for pensando, ou orientar, ou a menos, pelo menos, né? Mas a pessoa não abre fácil. Olha, eu ouvi de um espírito amigo uma vez, uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ele disse assim: nunca desista de ninguém. Seja quem quer que for, não importa o comportamento que a pessoa tenha, a maneira como ela age com você. Se você puder, sempre que for possível, apresente-se para a reconciliação, apresente-se para o aconselhamento. Uma mãe, por exemplo, e um pai, uma mãe e um pai têm direito de falar com o filho a vida inteira. Não importa se casou, se tem filho do filho, não interessa, né? O pai e a mãe têm direito de falar com o filho a vida inteira. Por quê? Porque existe aí o quê? Uma relação moral, muito mais abrangente do que aquela relação só física, humana, aqui terrena, de cargos que um ocupa na vida do outro. Então as pessoas são importantes para nós. E se ela não aproveita isso, se não é importante para ela, não tem problema. Faça a sua parte. Isso vai te fazer bem. Agora, fazer isso cobrando a resposta do outro, cobrando e sentindo-se afligida porque não vem um retorno, aí já é o nosso orgulho ferido. Ou seja, eu estou fazendo, o outro não está respondendo. Aí é meu orgulho ferido. Eu tenho que fazer o quê? Qual é o bem? Qual é o único bem que agrada a Deus? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem desinteressado. Se houver o mínimo, qualquer necessidade de compensação, qualquer uma, já não é mais um bem. Aí eu estou buscando uma compensação para suprir alguma fragilidade minha, alguma lacuna, né? Ou seja, eu tenho necessidade que o outro me compreenda para eu me sentir melhor comigo mesmo. Mas a hora que o outro me compreender, eu não vou me sentir melhor comigo mesmo, só porque ele me compreendeu. Não é por aí. Então a dedicação ao outro ou aos outros a gente deve fazer sempre. Sempre que você puder. Eu comentei numa palestra, sempre falo, uma mãe, por exemplo, não desiste do filho dela. Todo mundo desiste dele. Teu filho não presta, teu filho é bandido, teu filho é drogado, teu filho é não sei o quê, teu filho não tem jeito. Ela não vê assim. Ela olha para ele, não é isso que ela enxerga. Ela não vê o filho dela desse jeito que você está enxergando, que todo mundo está vendo. E como eu já coloquei numa explanação nossa também, ela vai à beira do túmulo, atrás dele, fazer tudo o que puder para não deixar ele definhar e se perder. E se ele for, ela vai chorar. Vai chorar do quê? De saudade, da falta que ele vai fazer, mas não de remorso por não ter feito nada. E por amor, porque ela ama, ela não vai sentir nenhum pesar no coração. Agora, a gente precisa aprender com as mães, né? Pelo menos com a maioria. Tem algumas que mas é uma minoria, né? Tem umas aí que não se, tem o Ministério da Saúde não recomenda. Não recomenda. Não use porque faz mal. Mas então, ou seja, a gente tem que continuar insistindo em relação a tudo e a todos. Por quê? Porque isso não é bom para os outros, é bom para nós. Conviver bem, se comportar bem, fazer o bem, não é bom para ninguém, é bom para nós. Então isso faz bem. Então na relação humana, vale a pena a gente insistir, vale a pena a gente ficar perto, vale a pena a gente continuar trabalhando. É aquela palestra que eu falei da moedinha na canequinha lá do irlandês lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, que o Richard Simonetti chegou lá, passou, tinha uma plaquinha. Não deposite uma moeda aqui e continue alimentando o vício desse irlandês. Mais ou menos isso, né? A gente acha que por estar fazendo alguma coisa para os outros, se não está havendo uma correspondência, que a gente está passando a mão na cabeça, está colocando moedinha para alimentar o vício do outro. Não estamos fazendo isso, não. Quem alimenta o próprio vício é a pessoa. Quem alimenta os seus desequilíbrios, o seu comportamento é a própria pessoa. A gente pode continuar fazendo apesar de tudo. Pode continuar ajudando. Mas não é o bem ainda desinteressado, é o que o Evangelho fala. O único bem que nos faz bem, viu? O único bem que nos faz bem é o bem desinteressado. Se houver necessidade da compensação, aí não faz bem. Não faz porque não é bem, né? É uma troca.
Eu estou tentando achar alguém para fazer uma barganha. Aí não funciona, né? Que a qualidade do que você recebe pode não ser a mesma daquela que você deu. A pessoa deu alguma coisa e fala, o que você me deu é inferior. Não quero isso não. E outra, olha só, assim como para o ciumento, e para aquele que se sente vítima da ingratidão, nada do que os outros fizerem vai estar bem. Não importa com que qualidade, com que dedicação a pessoa faça alguma coisa, não adianta. O outro nunca vai se sentir planificado pelo que está recebendo, porque falta alguma coisa nele, né? A gente não vai se edificar com o bagagem dos outros. As peças que as pessoas nos dão não encaixam no nosso quebra-cabeça íntimo, não encaixa. São peças avulsas, não serve. É nós que vamos ter que encontrar as peças dentro da gente mesmo e colocando cada uma no lugar. Cada ação boa, cada crescimento é uma peça que vai no lugar. Vai nos formando, nos completando como ser eterno, né? Quando que nós vamos ficar pronto? Quando que esse quebra-cabeça fica pronto? Na angelitude. Quando a gente se tornar luz. Deixar de ser físico, deixar de ser corpo. Se tornar apenas uma mente espiritual, se comportando em pleno amor, dentro do amor de Deus. Aí a gente completou a última peça do quebra-cabeça, botou lá, a última pecinha, faltava. Por enquanto, quando a gente foi criado por Deus, Ele colocou na natureza uma caixinha com todas as peças lá. E agora, as encarnações vão fazendo o quê? Vão se encaixando. Cada aprendizado é uma peça que vai no lugar, né? E a gente está, em cada vida nós estamos um pouco mais completos do que a vida anterior. Um pouco mais completos, um pouco mais completos, um pouco mais completos. E vamos embora. Crescendo em valores, né? É uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, né? Que eu guardo no coração, que está no Evangelho. Se tu quem ama. Isso aqui a gente devia escrever em letras. Vou botar um outdoor na cabeceira da nossa cama todo dia, né? Hora que, com um sensor de presença, que a hora que a gente entrasse no quarto, acendesse. Se tu quem ama. Pronto. Aqui está as respostas para qualquer tipo de sucesso, em qualquer tipo de relação, em qualquer tipo de convivência. Sou eu que tenho que fazer. E é muito bom fazer, embora a gente se sinta muitas vezes diminuído. Mas e os meus sentimentos? Nunca vão ser respeitados? Ninguém vai me dar nada? Eu não tenho direito a nada? Tanto tem que ao fazer e ao dar, você já está tendo o que precisa. Francisco de Assis, na sua prece, né, atribuída a ele pelo menos, ele disse, é dando que se recebe. E Jesus disse, ama o teu semelhante como a ti mesmo. Ama primeiro. Ele não disse, sai procurando aí, quando alguém te amar, você ama também. Então ele falou o contrário, né? Ama o teu semelhante. Então, ou seja, ama primeiro. Se tu quem ama. Né? Então, Deus sendo amor, todas as vezes que a gente caminhar nessa direção, nós estamos perto de Deus. Estamos próximos do seu amor. E aí nos sentimos melhor. A gente não se sente melhor por causa dos outros, vai se sentir melhor porque está melhor. Porque está com sentimentos bons, está planificado. A aparência do cristão é dando que recebe. Será uma aparência do cristão. Pelo menos a aparência do cristão é dando que recebe. Você dá, você está esperando. Mas na verdade não é isso. Não é isso, não. Aquela coisa do passado aí. Falou dois, então, coisa grave. Esse pensamento de Francisco de Assis está ligado a isso aqui, né? A questão do amar, do ato do amor. Porque você não recebe de ninguém, recebe de si mesmo, recebe uma compensação interior do bem-estar que está fazendo, o benefício do bem que você está fazendo, não dos outros, né? Então, porque na prece não dá, nessas se você observar de onde veio a prece, a característica e a personalidade de quem a edificou, a gente consegue entender o que ele quis dizer. Porque Francisco doou tudo que havia de mais nobre, de mais material, espiritual, tudo ele doou, ou seja, a vida dele era uma doação plena, tanto que ele se transformou no peregrino da caridade. Por onde ele passava, a natureza o reverenciava, ele recebia uma contemplação de toda a vida à sua natureza, ou seja, o que é dar e receber? É identificar, quando quem dá, identifica-se com o benefício, está identificado, você recebe o bem-estar, a paz, a serenidade do benefício daquilo que você criou. Não espera. Você está dentro da atmosfera que criou, por isso que recebe. Porque quando você faz o bem, você cria uma atmosfera e passa a habitar dentro dela.
está recebendo o benefício do que fez, ou seja, está dentro da atmosfera que criou. Então ele fala, por isso que quem espera receber não tem nada, não tem nada. Então quem dá, cria, só cria quem dá, quem faz. Quem ama, cria. Cria o quê? Uma ambiência espiritual onde a pessoa passa a se comportar dentro dela. E o benefício que essa ambiência dá, a tranquilidade, a harmonia, o consolo, a serenidade, já é a compensação, que na verdade não foi esperada, ela é uma consequência, é um processo natural, de consequência. Então, entendeu-se dando que recebendo, esperando receber, mas na verdade não é. Dar, ao dar, tem como consequência o receber, é uma consequência só. Não são duas ações isoladas, né? É a mesma ação. O dar e o receber é uma coisa só. Só que hoje a gente faz o contrário. Eu recebo, depois eu dou. Então quem dá já está no processo de receber, porque já está envolvido com a atmosfera que criou. É aquilo que a Joana de Anjos fala. Ela fala, o bem faz bem. O próprio bem faz bem. Então ao fazer o bem, eu já estou bem. Eu estou recebendo tudo que o bem pode me dar, tudo que o bem pode me proporcionar, que é uma atmosfera de paz, de aprovação da consciência, de serenidade, de completude íntima. Já é o processo todo, já estou dentro dele, da abrangência do bem. E estou inebriando. É como você sair de um lugar cheio de fumaça, de um ar ruim, e entrar num lugar onde tem um ar gostoso de respirar, tal. Ao criar merecimentos para passar por esse ambiente de ar puro, a ambiência toda já é a compensação, ou seja, eu já estou dentro do bem que eu criei, respirando o hálito do bem, do benefício que o bem tem. Essa é uma questão de posicionamento existencial mesmo. Aquele que se posiciona no mal, respira os fluidos morbíficos e as energias malévolas do ambiente do bem, do mal. Aquele que faz o bem, respira e sente e se beneficia dos fluidos delicados, sutis, de consolo, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade que o bem tem. Então é ambiência, chama-se ambiência espiritual, o bem e o mal. Por isso que é dando que se recebe. Quem dá já está dentro da ambiência do bem, consequentemente já está recebendo tudo que o bem pode proporcionar. Por isso é que faz bem. É isso. Mas não é ambiência espiritual. Por que Francisco, quando caiu a ficha dele, que ele caiu no campo consciencial dele, que ele deveria buscar viver a mensagem do Cristo, ele já entrou dentro dessa ambiência. E o bem que ele começou a experimentar por estar dentro dessa ambiência, permitia que ele fizesse cada vez mais. O bem faz bem. Foi você que me trouxe, lembra? Aí eu falei, não, eu não lembro nem filho. Aí ele falou assim, uma maçã aí eu lembrava, quando eu tive alguém que então, eu respondei de chorar um tempo, eu peguei o que fiquei, eu não sei, era tirar por isso. Então, essa coisa, que você fala, eu acho que isso aí tem que saber. Eu sou como se fosse física hoje, né? Você está como uma troca de gratidão do outro, nem ninguém sabe. Ele está final, então, porque ainda aquilo que a gente falou, sempre que você, que a gente... Ixi, onde que eu consegui passar o braço aqui? Esse coisinho aqui. Como o bem é um estado de alma, é um estado de plenitude interior, e não tem necessidade de coisa alguma, e você respira e absorve das ações do bem, todo esse benefício que você precisa para se completar. Então a prática do bem é um caminho inebriante. Quando a pessoa começa a fazer, dificilmente quer parar. A gente percebe até que pessoas que vão quando a pessoa começa a fazer alguma coisa, aí ela se atira completamente, quer fazer tudo, Aí ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí é perigoso. Porque esse comportamento pode levar a pessoa depois a uma frustração, a encontrar obstáculos do caminho e fazer ela desanimar, perder o controle. Porque é preciso que vá se criando uma consciência do bem ao longo do tempo. O espírito precisa ir adotando novas posições, posturas e ir caminhando devagar, fazendo devagar. Senão é como comer alguma coisa que pode ser muito bom,
mas se você comer demais, vai passar mal, né? Então muita gente, é tão bom que as pessoas querem se atirar de uma vez. Que a pessoa começa a fazer alguma coisa de bom, aí ela já quer abandonar tudo que ela fazia e se dedicar só àquilo. Então tem os dois lados aí, né? Porque é preciso que a pessoa vá devagar, ela vai experimentando o benefício da ação do bem. E até para poder ir meditando sobre as etapas que vai trilhando. Senão não tem sentido, né? É o fanatismo, como a gente vê nas religiões, quer dizer, a salvação pela salvação. E não é. A pessoa vai tomando consciência devagar, lentamente do seu processo, né? Devagar, ela vai assumindo uma tarefa, outra, e vai percebendo que aquele bem vai fazendo bem. E aí ela vai abrindo o coração e se expandindo, né? Chegar nas etapas de promoção de carro, né? Mas ele acabou que ele chegava para que não passasse pelo processo. Então, no final, ele coloca ele conseguia cumprir aquele ponto, mas depois ele cumprir o outro. Eu lembro sim. Então, exatamente. O fato da gente chegar a algum lugar que a gente queria chegar não quer dizer que a gente chegou lá, né? Esse é o problema. Você pode ter fisicamente chegado, você pode ter uma representação do que você queria, mas chegar a algum lugar é chegar junto com o sentimento, senão não se vai a lugar nenhum. Tanto que o fanático não vai a lugar nenhum. Na verdade, ele não está em lugar nenhum. Tem uma aparência de crescimento, faz 1000 coisas, né? Mas não, no primeiro obstáculo que ele tem, que ele encontra, ele desmorona como uma casa que foi construída sem alicerce. Um vento derruba tudo. Então não pode, né? O sentimento tem que acompanhar. A pessoa tem que ir desenvolvendo um sentimento a respeito do que vai fazendo. Tem que entender o porquê está fazendo. Compreender, estudar, assumir as atividades, vai fazendo devagar, aí você vai edificando. Então você está no lugar onde quer chegar. Porque o fato de chegar simplesmente não é. A pessoa chegou fisicamente, mas não chegou emocionalmente, não chegou espiritualmente. Eu conheço muitos casos, porque a gente faz entrevista fraterna, muitos casos de pessoas que caminharam muitos anos da sua vida, fazendo trabalho em obras filantrópicas, depois afastaram de tudo, se viram completamente frustradas, amarguradas, descrédulas. A pessoa fala assim, não adiantou nada, trabalhei 30 anos em tal atividade, não sei, para mim não adiantou nada. A pessoa não percebeu a trajetória, tinha algum interesse e foi mantendo esse interesse. Um dos interesses, por vaidade. Tem gente que gosta de ser vista trabalhando, fazendo alguma coisa para os outros. Tem um benefício, porque segundo o Evangelho, nenhum benefício se perde. Tudo que você fizer tem efeito. Mas o maior benefício não tem, que é o dela para com ela mesma. Ela ganha méritos, mas não ganha experiência, não ganha afetividade, não ganha sentimento, né? Não construiu o sentimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo uma frase no momento que está de um determinado julgamento, que ele diz assim: passa à direita e fique muito contente que a tua caridade, que a tua obra te seja contada. Ou seja, a pessoa não desenvolveu o sentimento. Então a gente precisa ir compreendendo o que faz, mas compreendendo com o coração. Se eu participar de alguma coisa, brigando com todo mundo, a vida inteira espinhando todo mundo, nunca tentando compreender ninguém. Quando você trabalha, por exemplo, numa obra em grupo, em qualquer campo, pode ser na escola, pode ser aqui no centro, pode ser em qualquer lugar onde você tem que prestar um trabalho convivendo com outras pessoas. E tem gente que passa anos a fio da sua vida se digladiando com todo mundo. Faz o trabalho, mas briga com um, briga com o outro, machuca o outro, fere com o outro, sente-se magoado, sente-se ferido, Ou seja, os anos passam. O trabalho vai sendo realizado, mas a construção interior não vai sendo feita. Não houve mudança afetiva, não houve mudança emocional, não houve crescimento do sentimento. O que acontece no final dessa trajetória? A pessoa está com uma casa exterior pronta e dentro um vazio. Não construiu nada por dentro. É aquela pessoa que distribui cesta básica para todo mundo, mas não perde a oportunidade de fazer mal para alguém, não perdoa ninguém, não tem nenhum sentimento benévolo por quem quer que seja. Por desencargo de consciência, ele quer dar coisas para os outros, mas não está se construindo por dentro. Não está dando porque quer que o outro se sinta melhor, porque é importante que o outro se sinta melhor, para desencargo de consciência. Então, em qualquer campo que seja, profissional, na família, no trabalho, onde a gente estiver, na religião, a consciência do que nós representamos naquilo que nós estamos fazendo é muito importante. Por que eu estou aqui? Qual é a lição da vida para mim estar aqui agora?
Para os outros, cada um tem a sua razão, mas e eu? O que eu estou fazendo aqui? Senão você passa por um trabalho, por uma instituição, por alguma coisa, uma vida inteira. Chega no final, o próprio Espírito vai perguntar para ele, o que eu fiz? Para onde eu fui? Para onde eu caminhei? Então tem que haver uma reflexão constante, né? O Livro dos Espíritos fala para a gente fazer interrogações à consciência e multiplicá-las cada vez mais. Você multiplica as interrogações. Pensa na vida, pensa na sua posição, pensa nos seus atos, reflete como é que você está agindo, como você está se comportando com a pessoa, para quê? Porque se não estiver havendo um crescimento emocional, um crescimento afetivo, do que está adiantando aquele trabalho? Está criando só uma disposição, um hábito, que eu vou utilizar, é claro, numa vida seguinte, eu já vou partir de algum lugar. Mas é importante que a gente aproveite o trabalho para crescer por dentro, como sentimento. Se não... E há muitos casos assim. A gente em entrevistas, eu já tive contato com muita gente que fez muita coisa. Muita coisa. E estar naquele momento completamente desiludida, completamente desestimulada, completamente aflita, completamente perdida. Pessoas que dirigiram, foram presidentes de instituições, caminharam, assim, a pessoa trabalhando, você olhava, era um gigante. Nossa, mas que capacidade, que vontade. E estar... Exatamente. De repente, nem na vida espiritual não fazer tamanho. A pessoa descrede tudo, né? Ele era doutrinador. Pois é. Mas é o que a gente comenta. É o que a Joana de Anjos coloca na obra dela. É o que Maria Dolores nos asseverou uma vez. Eu nunca vou esquecer de um pensamento da benfeitora. Ela disse assim, o que há de você naquilo que você dá? Cadê você naquilo que você está fazendo? Onde está você? Se não há, né? Se não há, cadê? O que há de você naquilo que você dá? Onde está o teu sentimento? Onde está empenhado o teu sentimento, a tua afetividade? Então, é importante, né? Isso é muito importante, porque em tudo que a gente fizer, a gente tem que estar presente com o coração também. Senão não tem jeito. Mas eu não consigo, eu ainda estou muito duro. Mas vai pensando no assunto, vai trabalhando. Como é que a gente muda a dureza de coração? Quem é duro com todo mundo, é duro com as pessoas. Então vai mudar o teu trato, vai mudando o trato com as pessoas. Passa a compreender, olha nos olhos, respeita, perdoa, compreende. Vai tentando, vai fazendo esforço. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Deus não exige que a gente faça milagres na nossa própria vida. Não existe milagre, né? Tem religiões que falam assim, Deus fez um milagre na vida do fulano e mudou a pessoa. Ninguém muda ninguém, Deus não muda ninguém. É a gente que vai mudar. Ajuda, o trabalho ajuda. Mas eu preciso pensar, refletir, meditar. O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Que sentimentos eu estou empenhando no que eu estou fazendo? Pessoas que se magoam com facilidade, que se melindram com facilidade, afastam de tarefa, voltam para a tarefa. Aí você pergunta, em nome de quem essa pessoa está trabalhando? Em nome do quê? O que você está... Né? Muda de emprego. Eu tenho uma amiga que já passou, ela já está no 4º emprego. Ela pediu transferência para um lugar, transferência para o outro, transferência para o outro, transferência para o outro. Em todo lugar ninguém presta. Todo mundo tem problema, aquele chefe não presta, essa atividade é muito difícil, aquele coordenador é uma praga, o outro é não sei o que lá. Meu filho, 4 trabalhos já, você já está na 4ª transferência. Será que é o emprego? É o trabalho? Não é o trabalho, meu Deus do céu, não adianta. Eu trabalhei exaustivamente uma vida inteira e nunca fui entendido. Inverte a frase, eu nunca entendi ninguém. Essa é a colocação. Admite, eu nunca quis entender ninguém. Eu nunca quis compreender ninguém, nunca quis aceitar ninguém. Eu quis que os outros me aceitassem, que fizessem como eu queria. Como não foi feito assim, então eu sou um poço de amargura, um poço de frustração. O frustrado não é frustrado porque as coisas não estão como ele quer. É frustrado porque ele não quer ser o que ele tem que ser. É por isso que ele é frustrado. Porque se você estiver bem, não existe frustração. Não existe, eu sou frustrado porque eu nunca consegui o que eu queria. Mas você conseguiu o quê? Eu fiz isso, fiz aquilo. Pois é, isso é o que você tinha que fazer. Aquilo que a gente queria é o ideal, como nós comentamos uma vez. Projeta um ideal. Mas a gente não sabe onde a programação tem que nos levar. Faça esforços, lute, mas cuidado para não fazer isso, né? Para não ficar deslocado dentro da sua própria vida e se movimentando de um lugar para o outro sem sentido.
Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. O problema sou eu. Passou tá no jornal essa semana, eu não sei, uma atriz que está no 20º casamento dela. Não tem homem que presta? E tem algum que presta? Mulher, homem, tem. Eu vou apanhar dos homens. Oi? Demora. É que demora para achar, né? Meu amigo aqui, ó. Olha lá, ó, tem um lá atrás. Uma amiga aqui falou assim, ó, demora para achar. Agora, tem mulher perfeita também? Não tem. Os homens estão tudo procurando, né? As mulheres estão procurando os homens perfeitos, e os homens procurando as mulheres perfeitas. Coitado, vai procurar a vida inteira, de um de lado do outro. Não tem. É, né? Diz que mulher é mais fácil de achar. Vocês que estão falando, hein? Então, na verdade, gente, esse processo de deslocamento que a gente sempre está, né? Está deslocado, nunca tá, parece sempre estar fora do prumo, do lugar onde tem que estar. É um processo nosso. E a gente já está fazendo o que devia. Cada um está dentro da vida que precisa. Todo mundo está no lugar que precisa. Todo mundo está no lugar que precisa. Ninguém sofre por causa de ninguém, sofre por causa de si mesmo. Dos seus sentimentos, do seu orgulho, da sua vaidade, né? A gente não sofre por causa dos outros, sofre por causa da gente mesmo. Olha o orgulho. O orgulho faz a gente querer que as coisas sejam como a gente quer que sejam, não como elas devam ser. Isso não quer dizer que eu não deva lutar por aquilo que eu quero. Mas eu não posso me afligir nessa luta. Porque eu já estou em algum lugar. Eu já estou fazendo alguma coisa. E esse lugar e essa alguma coisa é muito importante para mim. Como eu li de um autor, né, acho que é o Richard Simonetti, ele fala assim, que a gente educa os nossos filhos para serem os melhores. Mas eles não têm que ser os melhores. Eles têm que ser educados para fazer o melhor. Qualquer coisa que estejam fazendo, faça o melhor. Você está varrendo o chão? Varra da melhor maneira que você puder. Deixe tudo o melhor, tire toda a poeirinha que você encontrar, arruma direitinho. Entendeu? Não tem que ser o melhor, mas fazer o melhor. E isso a gente tem que fazer em benefício de si mesmo. Senão a gente vai continuar na dependência do sentimento dos outros. Eu só sou feliz se as coisas caminharem como eu quero. Se os sentimentos dos outros forem como eu gostaria que fosse. Se as coisas caminharem na direção que eu queria. Né? Um dos sentimentos nobres mais difíceis de serem conquistados, que nós estamos à caça deles, todos nós, é a humildade. Disse Jesus, aprendei comigo. Lembra dessa frase do Cristo? Aprendei comigo. Nós não somos cristãos? Quem foi o maior exemplo de humildade da humanidade? Insuperavelmente. Ninguém vai superar o Cristo. Desceu das estrelas, renunciou às esferas elevadas e veio mergulhar no pântano das nossas imperfeições morais. Mergulhou aqui. Imagine a dificuldade dele, né, em chegar até onde nós estamos. E ele veio aqui. Deixou o conforto das regiões estelares, as regiões luminares, né, dos mundos mais elevados. Vai vir aqui. Então, humildade. Difícil, né? A gente trabalha para a gente mesmo. A gente vive em função da gente mesmo. Tudo que a gente faz é voltado para os nossos interesses. Para atender a nossa vontade. Então, o que eu quero é mais importante. O resto é resto. E aí a gente sofre. Estávamos estudando exatamente esse capítulo na quinta-feira no Livro dos Espíritos. A maior parte dos nossos sofrimentos, eles não são reais. Estamos estudando essa semana. Não são reais. São produto das construções enganosas que a gente faz, daquilo que a gente entende como não sendo uma coisa boa. É só contrariar a nossa vontade, a nossa vida vive um inferno. Acaba toda a paz. Se a minha vontade, se os meus interesses eram para cá, e não pode ser para cá, tem que ser para cá, pronto. Acabou minha paz, acabou minha felicidade. Aí, como eu sofro, como eu sou infeliz, nada dá certo para mim. Ô vida maldita! Lembra do Uruca, que andando com a nuvinha em cima da cabeça dele? Os mais novos não conhecem, mas o pessoal da minha idade já lembra do Uruca, né? Do Uruca. Uruca andando, aquele sol lindo, aquele dia radiante, maravilhoso, e o Uruca andando com a nuvinha na cabeça dele. Ó manhã, ó dia, ó do manhã, e andando aquela nuvinha atrás dele, aquela nuvinha escura caindo raio na cabeça dele.
Se vocês nunca ouviram, entra no Google, ela digita lá, Uruca. Vai aparecer um desenho, vocês vão ver o desenho do Uruca. A vida inteira radiante, maravilhosa. E o Uruca lá no meio andando com a nuvinha escura caindo um raio na cabeça dele. Onde ele ia, aquela nuvinha atrás dele. É isso que a gente faz. Não tem nada errado, gente. Não existe nada errado conosco. Está errado a nossa visão, né? A nossa interpretação de visão, a nossa interpretação emocional. Está tudo bem. O dia que a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai falar assim, meu Deus do céu. Mas então era esse marido mesmo? Então era essa mulher mesmo? Então era esses filhos mesmo? Então era esse trabalho mesmo? Era, meu filho, era isso daí mesmo. Então não estava nada errado? Não estava nada errado não. E agora? Né? Cadê o docinho que estava aqui? Que a criança, o gato comeu. A criança, fala para a criança, né? Cadê? Cadê o docinho que estava aqui? Ou seja, cadê a vidinha que estava aqui? O tempo levou. Agora tem que recomeçar. Né? Tarefa abandonada é tarefa adiada. Vamos ter que recomeçar. Recomeçar de onde parou. Se você andou um passo, vai iniciar desse passo que andou. Se não andou nenhum, vai iniciar do zero. Se andou 10, vai iniciar do 10. Então, quanto mais a gente andar no progresso emocional efetivo, melhor. Porque isso é o quê? É trabalho que você vai criando uma disposição inata na alma para iniciar de um ponto positivo na próxima vida. Você vai iniciar de um ponto melhor, de um lugar melhor. Senão não adianta, a gente reclama da vida, mas não sai do lugar. Como será a minha próxima encarnação? Pode ser exatamente igual a essa ou pior. Né? Aquele que não aproveitou a vida, que desdenhou de tudo, que lamentou, vai fazer o quê? Vai recomeçar de onde parou. Se os meus amores progrediram, quem é que eu vou encontrar no caminho? Os meus amores foram embora, eles progrediram, eles fizeram e eu não. Deus não vai condenar uma alma que progrediu, a não ser que ela queira ficar do meu lado, a ficar do meu lado se eu não progredir. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que me adaptar àqueles que puderem estar comigo. Isso em tudo. Hoje a gente está desenvolvendo um trabalho. Deus colocou estrategicamente pessoas, situações, para nos ajudar. Tudo está arrumadinho para a vida dar certo. Sabia que a nossa vida ela foi programada para dar certo? Não para dar errado? Aí a pessoa diz aquela frase, a minha vida tudo deu errado. Né? Ou na minha vida, nada dá certo. Mas a gente diz isso porque as nossas vontades não são atendidas. Porque aquilo que exatamente a gente quer, pelos nossos caprichos, pela nossa vaidade, não está sendo atendido. Então fala que a nossa vida não deu certo. Como que não deu certo? Aí a espiritualidade vai pegar lá, vamos lá. Nascimento, onde você tinha que nascer? Aí está aqui. Infância, juventude, maturidade, casamento, filhos, senectude, desencarne. Aí você vai olhar todas as etapas, está tudo certinho. Cada coisa no seu lugar. Todas as pessoas ali muito bem colocadas, encaixadas, direitinho, com cada um com a sua necessidade, inclusive as nossas. E aí, em benefício desse processo, o que eu fiz? Qual foi a minha colaboração para que isso desse certo? Porque a nossa existência é programada para dar certo, não para dar errado. Se houvesse uma chance, uma mínima de dar tudo errado, Deus não concederia a prova que a gente está. Tem que haver o contrário. Pelo menos uma chance de dar certo. Se houver uma fresta de luz, onde o Criador enxergue que existe uma possibilidade de a gente superar aquela prova, superar aquela dificuldade, Ele permite que a gente experimente aquilo. Então, dizer que a gente não consegue carregar, que não é possível, é um engano. É um engano muito grande. Não, essa prova está além das minhas forças. Tá, não. Ela pode não estar nas minhas expectativas. Não era bem isso que eu esperava da minha vida. Mas como cada um está no lugar que precisa, né? E se por acaso a gente criou consequências nessa própria vida, de situações indevidas que gerou algum mal-estar, isso não inviabiliza o nosso crescimento. E muito menos paralisa a nossa marcha. Eu sempre vou partir do ponto onde eu estou para frente. O passado é passado. Qualquer coisa que a gente haja criado, que criou um desconforto, há tempo para corrigir. Ah, mas sei lá, né? Mas nós somos eternos. Se você iniciou agora na direção da sua reconstrução, tudo que você fizer em benefício de si mesmo vai ser válido. Vai ser contado como ponto positivo diante da própria consciência, que vai te autorizar a ser feliz do mesmo jeito, embora tenha feito alguma coisa que não tenha sido devido. Não há nada que inviabilize a nossa felicidade, nem mesmo os nossos erros.
Mas não querer prosseguir, isso sim. Não querer mudar de pensamento, de sentimento, não compreender as coisas, isso sim. Aí a gente trava. Nem os nossos erros impedem a gente de ser feliz. Porque a gente é imperfeito e vai errar. Mas errar e tomar consciência, pedir o crescimento, caminhar na direção do levantar, né? Cair. A Joana de Anjos, numa mensagenzinha dela, ela fala assim: caiu, levante-se. Não há mérito algum em ficar chorando no chão. Como criança birrenta, né? Esperneando no chão. Eu acho que eu contei para vocês, fui na casa do Luiz Antônio, à noite, fomos levar, e a Denise entrou o Luiz também, e a Lavínia ficou para trás. E ela queria fugir para a rua. E o Luiz tinha fechado o portão. E eu caminhei, ela ficou uns 6, 7 metros para trás de mim. Aí ela começou a bater o pezinho, fazer birrinha, assim, tudo. Aí eu devia ela vir andando, fazendo birra. Aí eu virei para trás, olhei para ela e falei assim: o que foi? O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Aí ela parou, fez assim. Ficou assim, olhou assim para mim. Deu um sorrisinho, catou na minha mão e foi comigo. Andou, pronto. Aí foi lá pra dentro: Bibi, vem cá, Bibi, não sei o que. Ela foi me mostrar os carrinhos dela, mostrar os livrinhos dela. Pronto. Mas então, por que está acontecendo? Parou por quê? Só porque eu queria ir pra rua e não posso? Mas o portão fechou. Não dá pra ir. Não é? Aquilo que eu queria nesse momento não é possível. Errei. Fiz birra, não devia ter feito isso, mas tudo bem, para. Né? Reflete, pensa um pouquinho. Tá bom, então vamos prosseguir. Prossegue. Então nem mesmo os nossos erros inviabilizam a nossa felicidade. Mas o que inviabiliza a nossa felicidade? Inviabiliza a gente permanecer com aquelas ideias. Né? Aquelas ideias ruins, negativas, contra si mesmo, contra a vida. É isso sim. Esses são os gigantes da alma, negativos, que a Joana fala aqui. Que é o que paralisa o nosso progresso. Cria uma personalidade desfigurada, totalmente conveniente, cheia de ilusões, e a gente se comporta conveniente cá, lá, tal, e vai esquecendo de crescer, né? Vai esquecendo de crescer. Então isso é importante que a gente pense. Porque, aí ela diz aqui, que se a gente tivesse maturidade psicológica, a gente recorreria ao amor, ao esforço pessoal, à conscientização, à solidariedade, à filantropia e a outras possibilidades que são capazes de nos dar planificação. A busca desses agentes na vida vão emoldurando em nós uma nova imagem, né? Uma nova imagem mais agradável, mais serena, apesar da nossa imperfeição. Apesar da imperfeição. Apesar da gente ter pensamentos enganosos, apesar da gente ter comportamentos indevidos, mas essa busca, essa luta por tentar deixar, né, não permitir que o nosso orgulho tome conta da gente, se não for do meu jeito não serve, se a vida não se comportar como eu gostaria não vale, né? Aí a gente cai nos resvaladouros da dor, né? A gente entra nos meandros do sofrimento, porque a rebeldia, ela é forjadora de dor, de agonia, de sofrimento. E está no Livro dos Espíritos também, que nós vamos chegar no mundo espiritual e a maioria das coisas que a gente valorizou, que a gente deu muita atenção, que a gente se prendeu, que a gente sofreu, não tinha valor nenhum. E rapidamente a gente vai mudar de ideia. Rapidamente vai mudar de ideia. É a mesma coisa que a gente colocar um negócio ali que não devia ter sido colocado ali em cima daquela mesa, onde todo mundo vai ver e vai ser um escândalo botar aquele negócio ali. E a gente bota, aí de repente vai ali, bate a cabeça e tem uma amnésia temporária. Aí quando chega ali junto com todo mundo, fala assim: quem foi que botou esse negócio aqui? E briga com aquele negócio, e xinga todo mundo. Onde já se viu? Deve ser um desmiolado que fez isso, deve ser uma pessoa que não tem cabeça, que não tem sentimento, e tal, e fala, e fala, e fala. De repente a amnésia, passa. A gente fala: fui eu. Né? Fui eu. E agora? Não é isso que a gente faz? Exatamente. É isso que a gente vai chegar no mundo espiritual, você vai olhar no espelho e falar: muito prazer, viu? Você é o Davi. E agora? Então, a gente precisa, só que esses estados de consciência, a gente pode ir buscando eles já aqui. Encarnado, a gente pode mudar essa condição e voltar às nossas origens emocionais, sabe? Porque a gente traz uma programação muito bonita. Cada espírito traz um projeto todo muito bem composto, sabe? Com todas as necessidades. E essas necessidades estão inclusos nela esses desconfortos que a gente experimenta na convivência. Essas pessoas, esse trabalho, as atividades que a gente desenvolve, está tudo muito certo, sabe?
Ah, mas é esse filho que me dá muito trabalho. Pois é, esse filho estava ali, ó, nas suas expectativas de crescimento. Você desencaminhou ele lá atrás, agora tem que encaminhar. É claro que ele não te respeita, ele era comparsa teu. Vocês dois faziam coisas que não devia, agora ele olha para você e fala, você vem me dar conselho? Você é igual a mim. Entendeu? Então ele não consegue te aceitar exatamente como ele devia. O marido complicado, a esposa complicada, é remanescente de onde? De um passado onde as coisas não foram tratadas muito bem, né? Fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade. E outras implicações aí que vão ao infinito. Mas as coisas têm que partir de nós, né? Da autovalorização, do autorrespeito. Toda vez que a gente faz alguma coisa que não deve, a gente não desrespeita os outros. Desrespeita a si mesmo. Desfigura-se. Né? Desfigura-se. Aí ela coloca assim, ó, acostumados a respostas imediatas, ou seja, os meus desejos têm que ser atendidos. Se as coisas não vão bem, a gente se frustra. Então, bom, a vida não vai para onde eu queria, então eu não sou feliz. Eu sou uma pessoa frustrada. Por quê? Porque nada deu certo. Mas o que você quer dizer com nada deu certo? Aí você vai ver, são as aspirações, são os desejos, as vontades que a gente tem, que não caminharam para onde a gente gostaria que fosse. Vocês sabiam que se a maioria dos nossos desejos, aqueles que a gente não consegue ter atendidos, fossem atendidos, a nossa vida seria um desastre? Se aquela pessoa que você deseja do teu lado viesse, a tua vida seria uma desgraça. Acabaria com a tua paz, com o teu sossego, com a tua... né? Aí o marido vira para a esposa e fala, eu devia ter casado com a fulana, não com você. O outro fala a mesma coisa, também, ele era bom, você é um traste, aquela coisa. Pois é. Por que a vida não te juntou com ela e com ele então? Sabe por quê? Porque seria um desastre. Se você for atendido, né? O Emmanuel fala isso. Cuidado com o que pedirdes, porque podereis ser atendido. E se não for atendido, ai, ai, ai. Exatamente. Aquilo lá é uma brincadeira, mas que tem tem um fundo, né? Muito interessante. Não dá certo. Você pega uma pessoa, uma mãe, põe ela no outro lar que não é o dela, com filhos estranhos. Aí põe. Ué, porque se você fosse casar com aquela mulher, aqueles filhos que estão lá seriam os teus. Mas eles não têm afinidade espiritual com você. O contrário também, marido. Seria. E aí? A vida seria o quê? Brigando, ranhetando, se mordendo. São aqueles que já se conhecem, que têm que trabalhar os seus sentimentos. Então não seria diferente. Né? Mas é o nosso capricho, que quer que fosse diferente, né? E há uma coisa também que a gente faz, né, nesse campo, que é quando a gente não consegue o que a gente quer, a gente estabelece no campo emocional conflitos. A gente instala conflitos na alma, né? Que são agentes o quê? Agentes que reprimem o nosso sentimento. Os conflitos fazem a gente recolher o sentimento e ficar amargando estados de alma não muito propícios para as nossas realizações na Terra. Então o sentimento fica ali dentro, reprimido. E aí a gente não vai agir bem com os outros, porque como a vida não me dá o que eu quero, como as coisas não são como eu sou, como eu gostaria que fosse, então eu também não vou tratar todo mundo como devia, não vou me relacionar bem, eu vou me manter uma pessoa fria, eu vou usar as pessoas o quanto mais eu puder, né? Eu me lembro de embora não dê tempo da gente ver muito, eu não tenho hábito de assistir novela porque não dá tempo, né? Mas passou uma novela algum tempo atrás onde tinha uma mulher que ela dizia isso. Ela teve uma decepção na juventude e ela jurou para ela mesma. Um dia ela foi na praia, olhou para o mar e disse assim como essas águas do mar vão e voltam, assim vai ser os meus sentimentos. Eu nunca vou me entregar a ninguém. As pessoas vão conviver comigo sem saber quem eu sou. E ela, ela era um personagem que ninguém sabia. Ela usava todo mundo e era desse jeito. Era a água que ia e voltava. É conveniente, a água veio. Não é conveniente, vai embora. E ela passou a vida toda agindo dessa forma. A vida toda. E terminou muito mal. Terminou no manicômio. Perdeu a sua própria razão. Porque a pessoa perde a referência, né? Perde a referência de si mesma. Vai se desidentificando. Né? Ela vai se desidentificando. Aí vem as doenças, né? A repressão do sentimento, o conflito, ele canaliza para quê? Para o corpo. O corpo é a esponja, né? O corpo é a esponja.
Bom, a gente vai parar aqui encerrando com uma ideia, né? Então, esses sentimentos que a Joana trabalha, que faz com que a gente não consiga, né, e não tenha essa necessidade de valorização, de valorização que a gente tem, que é um equívoco, né? A autovalorização é uma coisa, sentir necessidade de ser valorizado é uma outra coisa. Quem se autovaloriza, agindo com amor, com respeito, com dignidade, tratando as pessoas da melhor maneira possível, agindo bem, segundo as leis de consciência, esta pessoa se sente bem consigo mesma. Agora, sentir necessidade de valorização não acrescenta muita coisa, né? Aquilo que nós comentamos, quando a pessoa precisa ser valorizada, esta pessoa está dentro de um processo de desintegração da própria personalidade, porque ela vai fazer o quê? Ela vai se fixar naquelas pessoas de onde ela consegue retirar alguma coisa. Bom, se você pode me oferecer alguma coisa, então eu vou me ancorar em você. Se você também pode, eu vou me ancorar em você. E assim vai. Ela vai ter o quê? Uma personalidade fragmentada. Vai ter uma personalidade fragmentada. E isso não vai permitindo o crescimento. Não crescendo emocionalmente, o que acontece com a pessoa? Ela não tem condição de ser feliz. Não há felicidade numa personalidade fragmentada. O que nos integra como sentimento? É a autovalorização. Então eu vou olhar para a vida e vou fazer aquilo que me faz bem, aquilo que me dá tranquilidade, aquilo que me dá serenidade. O autorrespeito, né? O respeito às próprias necessidades íntimas. Esse trabalho interior que a gente vai fazendo de autorreconhecimento. Um voo necessário que a gente tem que fazer cotidianamente sobre o nosso mundo interior. Para ir visualizando onde estão as distonias. O que é que está saindo do controle, o que não está bem. Buscando isso e puxando para recompor. Puxando para recompor, né? E aí, a Joana de Ange fala, né? Que uma dessas buscas é justamente o amor. E amar não é apenas uma utopia que consta dos poemas, que consta da literatura. O amor é um sentimento pleno, que a pessoa só vai saber quando ela sentir. E só tem um jeito de fazer isso. E essa forma de realizar isso é os caminhos através da solidariedade. A direção que nos permite aproximar desse sentimento planificador é o caminho que nos leva a outra pessoa. Mas não é alguém de onde nós devemos desejar receber alguma coisa, mas é um coração onde a gente deve se hospedar para lhe deixar alguma coisa de bom. O amor só hospeda-se para beneficiar, nunca para ser beneficiado. Jesus, o amor não amado, deixou uma mensagem inconteste à humanidade. Ele abriu os braços para receber os cravos, no madeiro infame que o recebeu, da vergonha humana, que desejou sacrificar o cordeiro pacífico e amoroso, só porque desejou nos ensinar a amar. Quem siga os seus passos, compreende plenamente que é na simplicidade, que é na preocupação de ver a felicidade dos outros, que há uma construção contínua e eterna, que vai sendo edificada uma a uma, nas pequenas peças que vão se encaixando em nossa intimidade, formando um grande abrigo onde os nossos corações encontrarão paz e repouso. Ensinou-nos nosso Senhor Jesus Cristo: encurte as distâncias do teu coração ao do teu semelhante. A solidariedade, o sentimento de perceber a necessidade do outro, é também a capacidade que adquirimos de perceber a nós mesmos. Quem adquire olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimentos de amparar o semelhante, consequentemente o faz em relação a si mesmo. Quem quer ouvir a voz do coração deve aprender primeiro a ouvir a voz da necessidade alheia. Quem deseja enxergar novos caminhos com novos horizontes, deve buscar visualizar e deslumbrar por que caminhos o semelhante está transitando. E neste caminho, colocarmos-nos como servidor humílimo a oferecer a água refrescante nessa trajetória dolorosa em que cada um deve carregar o próprio fardo. Esquecendo-se de si mesmo, nos lembraremos eternamente
do amor que nos planifica. No amor somos íntegros, respeitosos, amorosos, lúcidos e principalmente iluminados. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nesta manhã a buscarmos esta paz interior através das percepções que vamos criar para buscar a integração da nossa personalidade no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.